uma felicidade, né? Acho que tudo tem um preço. Acho que o preço que eu fiz para me tornar o campeão foi bem pago. Foi uma trajetória bem difícil, mas não me arrependo de nada. Faria tudo de novo, da mesma maneira. Eu acho que a dificuldade quando chega e você consegue passar, mostra que você está no caminho certo. E desde o início da minha carreira, mesmo com a dificuldade, eu sabia que o futuro ia ser bem melhor do que aquilo. Quando surgiu essa ideia de filme, né, estava até nos Estados Unidos, tinha acabado de vencer uma luta e assim, eu fiquei um pouco meio que em dúvida, né? Não assim, dá uma felicidade, sua história vai ser contada no filme, baseado, mas eu não sabia como que ia ser a aceitação do público, né? Da crítica de todo mundo, então eu tinha um medo assim disso, né? De não ser benquista, e no início assim fica uma dúvida, né, de saber como vai ser também. A gente tinha loucura, né, que eu fazia, menino, então, pô, fazia bastante coisas erradas, então assim, eu tinha um medo de ver como que aquilo ia sair, né, mas, cara, eu fiz um acompanhamento bem próximo, assim, de tudo aquilo que ele estava colocando, escrevendo para fazer, né, no roteiro, a gente tentar tirar, porque acho que não fazia parte da minha personalidade. Eu fiquei conversando bastante com a Viviane, né, que é minha esposa, com o Afonso, e vendo os trabalhos deles também, assim, eu acho que me deu uma segurança maior quando eu vi o filme, então foi uma coisa, cara, assim, sem palavras. Até hoje, toda vez que a gente assiste em casa, todo mundo se emociona da mesma maneira, como fosse a primeira vez. Mas acho que todo mundo ficou bem feliz, assim, né, tanto o Dedé, os meninos também, os pais que a gente tinha, a gente zoava com todo mundo, porque a gente falava que a maioria dos meninos era tudo feio, aí a gente colocou os caras melhores para fazer. Meu pai era pedreiro. Quando eu estava assim, em casa nos educando, eu acho que para mim foi a melhor pessoa, foi um exemplo para mim. Acho que tinha um lado dele ruim, que era a bebida, então eu já se transformava em outra pessoa. Esse lado era bem difícil, principalmente no final de semana, né, quando ele bebia, então sempre tinha problema em casa, então era um lado mais assim, vamos falar negativo, mas fora isso, cara, eu acho que eu sou o homem, o caráter que eu tenho hoje foi graças a ele. É difícil, principalmente para uma criança, que eu sou o mais novo. Minha mãe saiu de casa, separou, e eu não entendi aquilo, eu ficava bem triste também, chorava bastante por causa disso. Chegou e falou que não ia largar a gente, que ia me ajudar no que fosse preciso para me realizar tudo aquilo que eu queria. Tentei tirar o lado bom da situação difícil, como da bebida, eu nunca toquei em bebida. Querendo ou não, do piores momentos, eu sempre tirava algo bom para isso não acontecer comigo no futuro e não repetir aquilo tudo que ele fazia. Eu estudava intermediário até em Manaus ainda e estava em casa antes de ir para a aula, eu vi tanto ela como as irmãs chorando, e eu perguntava o que estava acontecendo, ela não falava nada e ficava, e quando voltei da escola já não estava mais em casa. Principalmente naquela época não tinha telefone, não tinha nada, então assim, fugiu muito tempo, vamos falar, ficou mais de um ano assim sem contactar com a gente. Muito difícil de eu chegar e falar assim, realmente aquilo que se eu senti ou não, né? Eu acho que eu sempre via todo mundo com pai e mãe e eu que não tinha os dois juntos, então era bem difícil para mim, mas eu acho que, como eu te falei, hoje em dia eu converso com ela, ela chora, falando sempre sobre isso, mas, cara, eu falo para ela que aquilo, meu irmão, acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Cara, todo final de semana era, vamos falar, um inferno assim na nossa vida, que tinha isso, aí bebia e tinha briga, e tinha que ficar escondendo no quarto para não acontecer coisa pior. Meu irmão, quando chegar a sexta-noite, cara, puta merda, meu irmão, eu já falava, meu Deus do céu, segura até domingo, meu irmão, e olha que demora, filho, quando tá uma fase difícil, para passar as horas demora pra caraca, então era bem difícil assim, para me sustentar, principalmente eu, que era um homem, né, da casa, assim, mais novo, tudo, mas eu só via no meio dos dois, tentando separar, briga, confusão, isso tudo. Meu pai sempre falou, né, desde criança, sempre me levou para trabalhar e falou que eu tinha que ser homem desde criança, então acho que por esse lado eu estava no meio sempre dos dois, né. Várias vezes minha mãe foi tacar uma escova nele, pegou na minha cabeça, abriu minha cabeça, então teve várias coisas que aconteceu assim no meio disso tudo. A relação com a minha mãe é ótima, né, então até hoje, graças a Deus eu consigo dar tudo assim de bom e melhor para ela, né. Ela achava que eu era um sonhador quando eu falava que ia morar aqui no Rio de Janeiro, que ia ser bastante famoso, sempre achou que era coisa da minha cabeça, que eu estava viajando, né? Eu não conseguia me ver sem ver meu pai e minha mãe juntos, né? Então eu não tinha mais, depois quando eu me entendi por gente e vi, cara, não tinha como ela sustentar uma coisa, viver junto com a gente, só vamos falar, pelo meu carinho de ver os dois juntos, não. Acho que para mim ela suportou muitas coisas, eu acho que meu pai várias vezes também agredia ela, então era uma situação bem difícil, assim. Eu sofri sim, mas depois disso eu aprendi como é que foi. Foi bastante. Mas antigamente isso era a coisa mais normal do mundo. Hoje em dia que
que ninguém pode tocar em ninguém, mas antigamente, meu irmão, pô, meu pai me ensinou tabuada, meu irmão, fazer sabatina com a régua na mão, filho, você errar, você apanhava. Então não tinha esse negócio hoje em dia, essa nutelagem toda. Então acho que o meu modo de ser, tudo, meu irmão, graças ao meu pai, como é que foi criado. O Flamengo é uma paixão que eu tenho, né? Eu sou apaixonado por futebol. Querendo ou não, a gente não pode ser campeão, mas a gente tem um bom elenco, tem um bom time, bons jogos, isso que pra mim isso faz bastante, além dos títulos também, né? Mas eu espero esse ano com o bom investimento que fizemos, a gente possa começar a ganhar campeonatos. Nunca me envolvi com briga de organizada. Isso aí deixa para imaginar as pessoas, né? Hoje todo mundo fala isso ainda, então eu deixo muito mais para eles. Mas sim, acompanhava, ia com os meninos, principalmente, pô, Flamengo e Vasco, pô, meu amigo me pegava em casa meio-dia para os jogos, a gente ia atrás de pessoal da força, isso tudo, tomar camisa, de brigar, então isso aí sempre foi, né? Principalmente eu na época, né? Aprendendo a lutar, querendo mostrar, então tem esse lado, mas, cara, isso é totalmente errado. Graças a Deus eu apago isso da minha vida. Eu nunca gostei de brigar com as pessoas. Assim, eu não gosto de covardia. Se for eu e você brigar, eu acho justo. Agora eu juntar 10, bater contra um, não me meto. Eu acho a maior covardia que tem. Agora, se for um mano a mano, se vier, pra mim não vejo problema nenhum. Logo no começo, né, eu era muito pacato ainda, né? Vim de uma cidade pequena. Então eu ficava muito mais na minha, ficava observando, treinava só. Até que depois que eu fui conhecendo os meninos da academia, né? Aí sim que a gente foi tendo outro caminho, né? Aí sim, me levava para Maracanã, amigo meu irmão, tanto o Milton quanto o Jofre sempre me levava e ficava me acompanhando, isso tudo. Hoje já caiu bastante, mas tinha briga bastante. Como eu te falei, né? Eu não sei fazer judaria, abandono, acho que totalmente errado, né? Hoje em dia eu mesmo condeno viamente esse lado, porque eu acho que é um caminho errado, principalmente eu não tinha instrução nenhuma, estava na academia, então era um lutador, querendo, meu irmão, não é que sem fazer nada, me não levava, eu achava ótimo. Mas hoje em dia eu vejo a merda que eu fazia. Eu não vejo o que incomoda não, cara, eu acho que, tipo assim, eu sempre conto assim, uma história, né, como fosse assim, se você chega pra Deus e fala, pô, meu Deus, eu quero ser muito famoso, aí ele chega e fala, não, tem um preço, que é você tirar foto, você ser sediado, você aceita? Todo mundo aceita. Não tem um que fala, ah, não quero, não sei o quê. Todo mundo, porque todo mundo acha a coisa mais normal do mundo. Mas depois que você vive, assim, a fama de você não ter ver mais uma coisa mais privada, todo mundo se arrepende, cara, não sei o quê. Começa, não, eu não vejo problema nenhum, eu trato todo mundo bem, eu ando de chinelo aí na rua, pego o metrô, a pessoa vem para tirar foto, eu tiro foto com todo mundo, perco o maior tempão. Eu acho que, cara, isso faz parte. Às vezes tem pessoas quando me encontram na rua e começam a conversar comigo e falam, caraca, meu irmão, eu não acredito que você é assim, que você faz essas coisas, que é da minha personalidade já, não tem como. Meu irmão, eu nasci assim e você assim, não tem como a fama mudar minha cabeça. Na academia mesmo, eu procuro chegar sempre primeiro, não procuro me atrasar, não procuro fazer coisas diferentes só porque eu sou José Aldo, eu procuro dar um exemplo de ser, meu irmão, todo mundo igual. Foi assim que o Dedé me ensinou. Para as pessoas eu sou José Aldo, mas para mim eu continuo sendo o Júnior ainda normal. O sucesso me ajuda por ter uma entrada. Não, mas eu trato todo mundo como fã mesmo, abraço, beijo, brinco. Graças a Deus, assim, eu acho que o sucesso, isso tudo me traz esse lado, mas pra mim, assim, eu adoro, cara, eu adoro de estar, principalmente perto de jogador de futebol, que eu gosto, que eu acompanho. Muito louco mesmo, assim, às vezes, assim, eu vou no estádio e aí eu fico no camarote, aí vem alguns jogadores pedir pra tirar foto comigo, cara, tipo assim, eu falo, não, cara, não é você que quer tirar foto comigo, eu quero tirar foto com você, eu que sou muito seu fã, eu sou muito fã de futebol. Hoje em dia, assim, eu frequento a casa do Bebeto, onde eu era criança, brother. Eu era um molequinho, um bebezinho, e, meu irmão, o Bebeto fazendo as coisas. Hoje em dia eu convivo com ele, vou na casa dele, a gente fica conversando. Cara, eu fico, assim, sem palavras, sem explicar a sensação, como é que é disso tudo que virou minha vida, assim, sabe? Assim, lógico, eu trabalhei muito para aquilo, mas, cara, é uma felicidade muito grande, né? É uma coisa surreal, assim, inexplicável para mim. Mas se eu sou flamenguista, é graças ao Zico, né? Então, assim, o Zico, vamos falar ele como atleta, para mim foi meu irmão, um dos maiores jogadores que eu vi jogar, não pessoalmente, né, mas de YouTube, de ver, de assistir. Cara, ver flamenguista por causa dele, cara, a geração dele, meu irmão, do Júnior Capacete também, né, que eu desde criança me inspirava e tudo, e assim, a partir do momento que eu tive com ele, conversei com ele, assim, de ele falar um pouco sobre mim assim, eu parei assim na hora, eu falei, caraca, meu irmão, o cara me assiste, o cara gosta do meu trabalho assim, mas ao mesmo tempo eu imaginava, não, cara, mas, cara, se eu sou flamenguista, se eu tenho, assim, muita felicidade, é graças a ele, assim, é uma coisa, assim, uma confusa, assim, chega a ser na minha cabeça, sabe, de ver seu ídolo tão próximo, de conversar com você, assim, eu já levei ele
para Manaus, que eu faço um jogo beneficente lá na Arena Amazônia. É uma coisa muito diferente, assim, que eu jamais, assim, nos meus melhores sonhos, eu ia imaginar que isso acontecesse, sabe? De estar perto do cara, de trocar uma ideia, uma pessoa mais 100% pura mesmo, assim, com caráter, com respeito, com... Cara, é ele, cara, o Zico. Que personalidade, cara. Um cara muito exemplar, assim, de... Meu irmão, de humildade soberana. Assim, as pessoas às vezes assim, né, brincam comigo e vêm falar, né, que, principalmente mulheres, falam que eu sou bonito, isso aqui, eu falo, cara, não é, né? Pô, não é, se não fosse José Aldo, cara, não é. Eu fico brincando assim, mas um dia chegando no UFC Rio, né, eu ia chegando num ginásio, com a Vianney assim, de mão dada, a menina veio, me abraçou e me beijou assim. Assim, eu acho que foi um momento assim muito sinistro, não só para mim, mas para ela também de ver aquela cena. Ela ficou muito brava, né? Ela mesmo, a Vianney já competiu, né? Tanto kickbox e jiu-jitsu, né? Que eu ia colocar ela para lutar MMA, né? Mas aí ela teve a Joana, então parou esse sonho. Mas ela com certeza ficou brabíssima, mas eu não tive culpa nenhuma. Né? A primeira coisa que eu falei, pô, não tenho culpa, cara. Já aconteceu muitas coisas assim, desse tipo, assim, não, mas eu sempre, meu irmão, soube lidar com a situação. Senão eu sou muito mesmo, calmo, sorridente, feliz. Mas eu sou bastante, mano. Não, eu sou muito doce, mas eu sou bastante. Tudo que eu falo, eu sempre falo pra todo mundo, não acredito na primeira palavra que eu dou não, porque só é zoeira. E no momento que eu entro dentro do cage, assim, até no vestiário ali, quando eu chego, eu já chego bastante concentrado, bem focado naquilo que eu tenho que fazer, né? Pensar no treinamento. É como fosse você estudar uma semana toda para a prova e a prova ser no sábado. Então, procuro estar mentalizando tudo aquilo que eu sei que vai cair na prova. Então, ali é meu trabalho. Parece que vira uma chave e eu me torno ser aquele atleta que eu sou dentro do cage. Eu viro uma máquina, né? Que eu acho que ninguém me reconhece quando eu estou assim, principalmente dentro do vestiário, quando eu estou com um olhar diferente, quando, meu irmão, eu estou principalmente dentro também, né? Meu instinto, vamos falar, agressivo, assassino, um estilo meio que animal mesmo, de procurar, assim, devorar meu adversário. Eu estou em transe mesmo, cara, eu procuro até, assim, depois que eu ficar um pouco mais calmo, porque senão eu fico tão acelerado, eu fico tão pilhado, tão querendo logo, meu irmão, destruir meu adversário e passar um pouco do ponto, ficar cego. Não só, vamos falar da luta, mas qualquer esportista, qualquer atleta que entra dentro da competição, não tem como não ser esse instinto. Se não tiver esse instinto, meu filho, pode estar no lugar errado. Se você não tiver essa gana de vencer e destruir seu adversário, meu irmão, pode pegar suas coisas e ir embora. Se você for brincar de paro ímpar, ele vai ficar puto se perder, ele vai querer te vencer da melhor maneira possível. Eu sempre falava isso pro Dedé, né, assim, que de ouvir o Bruce Buffer falando meu nome, eu ficava bastante emocionado, assim, tipo, agressivo, de querer ir, destruir, aniquilar meu oponente, assim. E quando eu lutei no Rio, eu vi a torcida fazendo cântico como de torcida, de arquibancada, então aquilo, cara, parece que entra uma coisa dentro de mim, sabe, que eu fico, meu irmão, assim, eu fico danado, vamos falar assim, né, então eu fico muito louco de querendo, meu irmão, de vencer, de correr, de abraçar todo mundo, sabe, de comemorar juntos também. Momentos antes, assim, né, a gente conversando, né, eu tinha falado só pro Derek, assim, se eu não me engano pra Viviane, né, que se eu ganhasse bem, eu ia correr pra torcida, eu ia embora, eu ia ficar lá. E no momento que eu venci, eu só procurei a melhor saída e correr para a torcida, assim, cara, me senti, cara, uma sensação, assim, uma leveza, sei lá, de vitória muito emocionante, sim, sabe, de tudo aquilo que eu sonhei e poder vencer na minha torcida, de poder estar no braço da galera, assim, era o que eu sempre sonhei. O povo me abraçando, me jogando pro alto, comemorando junto comigo, cara, é uma felicidade muito grande. Aquilo, pô, para dormir demora 3 dias, até cair a ficha. A comissão, né, tinha medo de acontecer algo comigo, né, então eles não têm esse calor humano como nós, não brasileiros, sul-americanos, temos de bastante amizade, de conviver um com os outros, assim, então eles tinham esse medo de acontecer qualquer coisa comigo, porque eles são o meu responsável. E, assim, aquela imagem eu me senti igual Ayrton Senna quando venceu e o povo carregou ele, né? Já te contaram do meu salário por causa disso, né? Mas o Dana, por incrível que pareça, foi o único cara que sempre deu força, né? Ele sempre falou, não, pode fazer o que você quiser fazer dentro do cage, que qualquer coisa eu banco para você. Então já me multaram, já tomaram meu dinheiro, já tive multa e ele tirou do bolso dele e me deu. Na época, eu não sei se eu ganhei, acho que 10 mil dólares, eles tiraram 2 mil dólares meu, o Dana foi e tirou do bolso e falou, não, pode fazer o que você quiser, que meu irmão eu cubro. Então eu já ia para os eventos já com a merda feita na cabeça, de fazer qualquer coisa, e eu sabia que o Dana ia chegar e ia
ia me cobrir. A minha relação de família com ele, de fora do trabalho, cara, ele é uma ótima pessoa, meu irmão, o cara tem carinho por mim, pela minha esposa, pela minha família, me trata bem, conversa, assim. Mas já de patrão, como empregado, meu irmão, é uma relação bem difícil, porque eu acho que eu vou querer mais para mim e ele acha que vai querer menos para ele. Como você tem o seu patrão e, meu irmão, você é um funcionário, você tem que seguir ordens. Quando ele me dá uma ordem de patrão, é foda. Mas graças a Deus eu tenho um nome, pelo fato de que eu conquistei muitas coisas, então ele tem uma maneira melhor de falar, né? De me tratar, de fazer chegar no lugar. Mas quando bato cabeça com ele é difícil, assim, porque, meu irmão, eu só falo merda. Ele fala, ó, você tem que falar assim, assim, assim. E, meu irmão, eu chego e falo totalmente ao contrário daquilo que ele espera. Não é pensar diferente, é porque às vezes eu acho que eu me comporto, assim, eu me imponho no lugar, assim, dos outros, sabe? Então é esse lado que mais a gente briga. Ele falou que eu tenho que me preocupar muito menos com os outros, preocupar muito mais comigo. Porque assim eu sei que eu vou estar ganhando muito mais, entendeu? E eu não acho assim, eu acho que justo tem que ser, meu irmão, igual para todo mundo, sabe? Então essa foi uma briga bem difícil que a gente sempre teve na minha carreira. Beleza, eu tive mérito de vencer. Mas se não tivesse, meu irmão, minha equipe me ajudando, se não tivesse, meu irmão, meus sparring, meu irmão, todo mundo ali comigo, eu não seria igual do que eu sou hoje, né? E assim também, às vezes uma pessoa, meu irmão, querendo ou não, vamos falar, um menor que seja um faxineiro da academia, ele limpa o tatame para me treinar, então ele me bota sempre da melhor maneira possível, porque ele é pior do que eu sou melhor do que ele, entendeu? Todos nós somos igual, cada um tem seu valor, cada um tem a sua, meu irmão, maneira de vida e, meu irmão, aquele segmento que ajuda. Não tem como, todo mundo que faz a força, não eu sozinho, né? Hoje em dia, sim. Acho que antigamente você via um conflito de artes marciais, né? Hoje em dia não, hoje em dia é muito mais um entretenimento, as pessoas veem muito mais uma coisa vendável, não por uma característica minha, eu sou um cara lutador muito bom em pé e ele também é um muito bom em pé, vamos botar os dois para ver um show, não. Às vezes é muito melhor que você fala melhor, mas não é um lutador mediano, que vai vender muito mais, vai chamar muita mais atenção do que uma luta fazer com ele. Então, o esporte caminha dessa maneira, né? Acho que os dois lados têm que caminhar juntos, sim. Acho que você tem que ser um bom atleta, mostrar uma ótima luta lá dentro, uma ótima performance, mas também você tem que saber lidar, falar, para chamar um pouco a atenção também. Não é mais um evento de luta, assim. Hoje em dia é um entretenimento. Ultimate não é só uma luta, tem que ter um talk show, tem que fazer uma boa apresentação, saber falar também, não é coisa mais rústica de você chegar lá, só lutar e ganhar. Não, você tem que saber lidar também com esse lado, de falar na TV, de se expressar melhor, de procurar fazer uma interatividade com os fãs também. Então isso tudo tem que ter. Hoje em dia não está mais esse confronto de artes marciais. Eu não me arrependo de nada assim da minha carreira quando eu fiz, desde o primeiro momento que eu entrei, de fazer tudo aquilo que eu fiz assim. Mas o próprio Dana, o Lorenzo na época também, sempre falava esse lado, que tinha que ter esse lado, eu tinha que me preocupar muito mais comigo, de procurar falar e fazer as acontecer, do que eu ficar procurando tentar melhorar as coisas, as condições, porque eu lembro até num dia que eu jantei assim com ele, e o Dana falou, pô, tá vendo um bolo? Se você divide o bolo em 8 pedaços, vai ser 8 pedaços iguais para todo mundo. Mas se você coloca uma parte mais para você, você vai ficar com a melhor parte. Então ele sempre falou isso para mim, né? Então, mas, cara, não é da minha personalidade de falar, de fazer. Não, eu, meu irmão, sou um atleta, eu chego lá dentro, luto e depois disso eu quero só ir pra praia, jogar meu futebol, acompanhar, ir no Maracanã. Esquecer o alto que eu sou. Eu não sou duas caras, eu sou isso. Se você me vir daqui há 5 anos, eu vou estar do mesmo jeito. Eu sou atleta bem mesmo, raiz mesmo. Eu procuro chegar lá dentro, lutar da melhor maneira possível, agressivo, como todo mundo gosta de ver, e vencer a luta e depois voltar para minha casa, aproveitar minha família, meus amigos, todo mundo. Eu acho chato pra caraca, né? Você ficar se comparando uma pessoa que você não é, ficar criticando, falando. A gente tem que ter, meu irmão, ficar pensando, falar besteira dos outros. No começo, assim, principalmente no WC, né? Antes da luta sempre mostra assim, umas falas no telão, aquilo tudo. O cara sempre ficava, meu irmão, instigando para me falar as coisas. Pô, fala para ele, não sei o que, ele tem que falar assim, não sei o que. Pô, fala para ele, tem que falar assim, assim, assim. Aí o Gustavo, né, na época, um faixa preta nosso da DL, ele sempre ajudava a gente nas tradições, ele sempre fala, pô, cara, o cara não é assim, o cara não, meu irmão, ele não agride ninguém com as palavras, o cara, meu irmão, você vai passar o dia inteiro aqui falando dele e ele não vai te dar nenhuma resposta agressiva, espetando o adversário dele, ele sempre vai estar dessa maneira. Mas hoje eu já conheço o cara, então eu já sei mais ou menos o que quer ouvir, eu já pergunto logo, pô, o que você quer ouvir que eu falo, eu vou me embora. Você tem que saber, né, cara, assim, a primeira lição, assim, antes de Cono, né, que eu convivi com esse lado de entretenimento, de talk show, de um ficar chegando o outro, foi com o Chael Sonnen e com o Anderson Silva. Na época a gente era agenciado, né, pelo Ed e o Joinha. Eu vivia bastante na Black House, né, treinando wrestling e tudo, e eu pude conviver
com esse talk show dele, de Chausson, de ficar falando, xingando o Anderson. E brasileiro não é muito disso. O brasileiro é muito mais calado, de procurar provar lá dentro do octógono do que fora, né? E eu vi muitas vezes o Chausson ligando à noite pro Ed, falando, pô, isso é só um negócio, isso é um business, fala pra ele não esquenta a cabeça, que meu irmão, a gente só tá vendo na luta. Só que pros fãs de não vê isso, não vê esse lado. Então essa foi a primeira lição que eu tive na América de, meu irmão, aqui no entretenimento, né? Quando acaba, a pessoa vem e conversa contigo normal. Vi várias vezes a gente em entrevista, meu irmão, caraca, o cara se transformava, meu Deus do céu. Quando vi os fãs então, mas fora dele ser uma pessoa mais simples do mundo, de conversar, de falar, e tu falar, mas, pô, ele falava contigo aqui no normal, como a gente tá conversando, mas quando ligava a câmera, era totalmente outra pessoa, cara. Tu ficava, meu irmão, que filha da mãe duas caras, rapaz. Ele é um ator, sem dúvida nenhuma. Se você conversar com ele normal, você vai ver que, meu irmão, ele é um ator legal. Ele se deu bem assim na vida, né? Ele viu que uma boa maneira de chegar onde ele queria chegar e fez. Então, por isso que eu não condeno atleta nenhum de pegar e falar e fazer acontecer. A gente passou um mês, se eu não me engano, ou 25 dias, se eu não me engano, viajando, tanto na América quanto pela Europa. Meu Deus do céu, que coisa ruim, cara. Você acordar num lugar e dormir em outro, comer mal. Então era muito assim, desgastante pra caraca. Então a gente rodou bastante o mundo fazendo essa mídia. Por um lado foi bom, pro lado do esporte, pro lado a gente crescer. O Conor praticamente via bêbado todo dia, cara. Teve um dia, a gente andava em dois jatinhos, né? Não andava na frente, assim, dele vinha atrás. Às vezes, meu irmão, ele pegava, ligava pro meu da frente, pro piloto assim, e começava, meu irmão, a gente discutia no meio do caminho, assim, da parada, sabe? Era uma parada muito louca, cara. Dos dois, tá? Um atrás do outro, né? A gente tava voando. Aí fazia comunicação, né? Então botava a parada e ele, pô, não, eu quero falar com o Aldo, chama ele aí. Aí, meu irmão, aí eu, pum, botava o tradutor, né? O Felipe aqui do lado, e a gente ia falando, traduzindo assim, meu irmão, xingando, falando assim. Eu xingava pra caraca, né? Eu não sei falar inglês, né? Não sabia as coisas. Ficava falando, porra, chamava ele de salsicha, que ele parecia o salsicha, do Scooby-Doo, não sei o quê. Cara, era muita coisa, bro. Era só a zoação. Ele falava daqui, dos brasileiros, isso tudo. Eu xingava ele também mesmo. Depois a gente contava e ficava rindo, porque era engraçado as coisas. Ninguém vinha ver de fato, ninguém fazia nada, mas, cara, era a coisa mais engraçada. E ele, doidão ainda, com os amigos dele lá, ele bebe pra caraca, bro. Não só ele, né? Mas muitos atletas bebem muito, mas ele, então, do país dele, filho, doidão, meu irmão, bebia, acabava a bebida todo jatinho. O estilo dele é assim, ele se for conversar fora a luta, não sei o quê, tu vai ver que é um cara respeitoso, é um cara educado, sabe se comportar, falar tudo normal. Mas se ligou uma câmera, se tá falando um negócio, fudeu, ele se transforma. A gente sabia que a pessoa, a gente vai pra, vamos falar, a gente tá em Vegas, a gente vai tipo pra Califórnia, meu irmão, emissora tal, assim. Então a gente já pensava o que ia falar a merda, tá entendendo? Tipo, porra, meu irmão, ele falou aqui, falou de uma coisa aqui, eu já, porra, não, vou devolver dessa maneira lá, sei o quê. Então a gente já criava umas coisas já pra, meu irmão, ter tudo na ponta da língua. Foi, por esse lado era divertido, era engraçado demais, assim, mas por outro era muito cansativo, porque, meu irmão, caraca, era muito ruim, cara. Rodamos na América quase toda e depois fomos pra Europa, né? Que eu fui no Canadá, o último dia foi Irlanda. Quando eu cheguei assim, né, eu sempre tava com segurança, assim, o povo, meu irmão, educado máximo, assim, todo mundo te trata bem, não sei o quê. Mas já na coletiva, meu irmão, o que os caras bebem, tu não tá entendendo, filho. Se tu for ver negócio de futebol, onde tem os irlandeses, cara, por isso que eles brigam entre eles mesmo, no evento. Meu irmão, os caras bebem muito, cara. Eu nunca vi tanta cerveja jogada pro alto nesse dia da coletiva. Assim, as pessoas me xingavam, falavam, um cara de coisa. Eu não conseguia ficar sério, assim. Era muito engraçado, assim, sinistro, assim. Mas, pô, educação do povo, cara, que isso. Mas nessas andanças de... Eu nunca acho que atingi, assim... Ser tão campeão assim. Então, eu nunca me contento por aquilo que eu tô vivendo. Eu sempre quero mais. Não é todo se você vai me ver treinando cada vez mais, querendo aprender cada vez mais. Eu nunca acho que eu estou bem, eu nunca acho que estou assim, agora eu tenho que me colocar numa zona mais estável. Não, eu nunca me coloco numa zona de conforto. Eu sempre procuro me exigir meu irmão, não, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que socar assim, eu tenho que chutar dessa maneira, eu tenho que trabalhar no chão, eu tenho que aprender a finalização. Tem um momento assim que eu pensei, meu irmão, em fazer outro desafio, né? Tem outra categoria, assim, para mim tá sempre procurando algo a mais para nunca cair na estabilidade. Eu acho que quando você trabalha, você faz, meu irmão, tudo certinho, você vence, cara, é uma sensação inexplicável assim de você ter, meu irmão,
assim, de tudo, né, cara? Você acorda e dorme rindo. No começo da minha carreira, assim, na época eu tinha um site, né? E eu falei, né, que eu me achava o melhor lutador do mundo, assim, onde que todo mundo me criticou bastante, assim. Uma chuva de crítica, eu nunca fui tão criticado na minha vida. Disse que até na época a Viane ficou mal, ligou para sair para tirar, porque pessoas falando muito mal, agressivamente da minha pessoa. E aquelas mesmas pessoas, hoje em dia, todo mundo falava que eu sou o melhor lutador do mundo, sabe? Então, por isso que eu sempre falo assim para as pessoas, para todo mundo, quando sonha em ser um jogador, um nadador, jogador de vôlei, basquete, qualquer coisa, de meu irmão, acreditar em si. Sempre achei que você é o melhor em tudo e você está com os melhores, que você vai chegar e vai vencer. E a maioria dos atletas hoje, né, tem psicólogo, tem isso tudo. E, cara, eu acho a coisa mais natural do mundo. Tipo assim, eu venho para academia, eu treino aqui uma semana e depois disso eu faço um camp de 9 semanas para uma luta. Então, o que vai ser diferente? Você só tem que executar aquilo que você trabalhou, o que você treinou. Então, você tem que chegar lá dentro e vencer uma luta. Para mim, é a coisa mais natural do mundo. Um dia que você tiver a oportunidade de conversar com a Viane, ela vai te explicar essas teorias minhas malucas que tem, né? Até do Dedé, do Emerson. Que eu falo as coisas para ele assim, ele não, meio que fica duvidando às vezes e acontece, depois ele fica me zoando assim, rindo, sabe? Você tem que ter mente forte de um vencedor. Pode ver, aquele que se coloca em dúvida, meu irmão, não chega a lugar nenhum. Você tem que bloquear esse lado ruim da tua cabeça, querendo ou não, aparece, na minha também. Bloqueia. Todo mundo te joga uma pressão, de falar, não, você tem que manter o título, você é o nosso único campeão, não sei o quê. Mas fora isso, cara, eu não me preocupo com o lado de pressão. Eu tenho que estar treinadinho para chegar lá dentro e vencer a luta. E assim eu sei que eu vou estar carregando todo mundo junto. Mas se eu botar a pressão na frente do meu trabalho, das minhas habilidades, aí sim eu estou perdido. Vamos falar esperança de um país, de estar com aquele título, de estar com o cinturão, de chegar e tem que lutar para vencer, porque senão pode virar o esporte, pode, meu irmão, não conseguir mais dessa maneira. Então tem um peso sim, eu acho que não tem como você não carregar esse peso. Mas faz parte, eu acho que você trabalha, você conquista, então você tem que se lidar com esse lado do peso também. Qualquer esporte passa por isso. A gente até, principalmente aqui na academia, né, procura treinar assim e tentar formar alguém que possa amanhã ocupar o meu espaço de outro menino daqui que a gente lutou no Ultimate. Por causa disso, né? A transição tem que ser feita assim, das safras. Espero que a nova safra que vai vir agora, que possa apresentar bem, que possa conquistar títulos também, que possa manter o esporte na alta. A segunda foi total burrice, não tem como. Acho que eu respeito o meu adversário, meu irmão, dou mérito a ele que ele pode ter me vencido, mas eu não poderia cair da mesma maneira. Na primeira, sim, foi mérito, ele me acertou um golpe, onde que, meu irmão, eu senti que no terceiro round, se eu não me engano, eu tinha perdido o round, eu estava tentando só segurar a luta até acabar, que faltava 20 segundos, se eu não me engano, e o juiz parou a luta. Eu cheguei naquela situação, não é culpa do árbitro, eu que cheguei, mesmo assim eu cumprimentei, falei para ele que estava bem, e ele parou a luta, mas na segunda não. Na segunda eu fui para os Estados Unidos, passei um mês treinando boxe, na academia, só de boxe, só para priorizar a mão também, fazer teste também, para saber qual era o nível que eu tô, para mim entrar em outro esporte. E eu voltei logo em seguida e tive a oportunidade de lutar com ele, que caiu, quem ia lutar era o Frank Edgar, e o Frank Edgar se machucou e eles perguntaram se eu queria aceitar a luta. E eu ia lutar bem depois. Eu falei, não, pode colocar que eu não quero nem saber, eu vou assim mesmo. Então eu fui com aquele de querer devolver, de querer nocautear o meu adversário. Então a segunda luta, pode ter certeza, total crédito meu mesmo de burrice. Às vezes eu lutar com a cabeça e a inteligência, eu teria vencido a luta, de ter procurado lutar num lugar que ele é pior, que ele é mais fraco. Não, eu fui, meu irmão, de corpo e alma logo, querendo chegar lá dentro e socar e ganhar, aí eu perdi. Não é culpa do treinador, não é culpa de ninguém não. Eu mesmo, meu treinador queria que eu lutasse de outra maneira e eu lá dentro que executei errado. Essa eu fiquei cego. Eu não ouvi nada, eu fui cego. Falei, não, eu tô com a mão boa, eu tô com meu irmão, vou chegar, vou fazer, eu sei que eu vou pegar, vou acertar. Eu sempre misturei muito bem, sempre ouvi muito bem. Tanto o meu treinador, quanto o corno do adversário e a torcida, que é meu termômetro, assim, de saber como é que tá indo a luta. Mas nessa não. Se for ver, eu entrei totalmente de maneira diferente do que eu entro, que eu sempre faço, as mesmas coisas, eu fiz totalmente diferente, vim, meu irmão, vim cego por uma coisa que eu acho que eu errei. Choro, sim, fico triste, sim, faz parte, mas pode ter certeza que no outro dia eu já estou normal, sorrindo. Nessa luta eu procurei colocar um lado assim da minha filha, né? Ela achava o pai dela campeão, todo mundo tirando foto com ela, eu andando, todo mundo me parando, não sei o quê. Mas a segunda, que ela já estava, vamos falar, com 6 anos assim, então ela já estava começando a entender. E eu sempre falei para ela, não, pai, a gente tem que sempre procurar o primeiro lugar, a gente sempre tem que vencer, não sei o quê, a gente tem que vencer. E ela me ensina desse lado de, não, papai, o outro precisa ganhar também. E
perder a luta e eu ver ela chorando assim, aquilo sim que me deu assim, uma dor no coração, sabe? Foi uma responsabilidade muito grande, porque ela poder chegar com os amigos dela e falar, ó, meu pai é campeão, meu pai lutou e venceu. Então hoje em dia, assim, ela entende, acabou a luta, ela fica no iPadzinho dela me chamando no FaceTime o tempo todo, querendo me ver, falar comigo, de comemorar, de abraçar, e depois cheguei em casa, ela me contou como é que foi, que ela dormiu à tarde para ela ficar até de noite para assistir a luta. Assim, mas ela ficou bastante nervosa, bastante frio na barriga. Papai, eu ia no banheiro toda hora. Então, isso sim é uma responsabilidade muito grande. Mas, tirando isso, faz parte para mim. Eu falei, acho que logo aqui no começo, que, meu irmão, cada obstáculo que eu ia passando, que eu ia superando, estava mostrando o caminho certo. Então, é assim que é a vida. Se hoje em dia, vamos falar que eu perdi uma luta, pô, meu irmão, se eu chego e vencer a outra, faz parte, eu estou no caminho certo, eu estou lutando, meu irmão. É isso, é vitórias e derrotas. É assim que a gente aprende. Ninguém aprende só em vitória, 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 vitória. Eu sempre que lutar com os melhores, eu sempre que me testar, eu sempre que tá, meu irmão, se eu sou apto. A última luta que eu perdi, né, com o Max Holloway, a segunda, eu cheguei, reuni assim, como tá a gente aqui, eu cheguei com os treinadores, com todo mundo, e perguntei para eles, eu falei, o que vocês acham? Vocês acham ainda que eu sou capaz de lutar em alto nível com todo mundo? E todo mundo falou que sim, eu estou apto a chegar e lutar. Fui lá, ganhei de novo, pedi um cara mais duro que tinha, onde o teammate não queria me botar, pensando que eu poderia perder, encerrar minha carreira de vez, e não queria botar com o Jeremy Stiff. Eu fui, aceitei, falei, não, eu quero saber com ele mesmo, porque eu quero me testar. Eu fui e venci. Agora, meu irmão, lutei com o Moicano também, onde que o cara era tido como favorito, e eu pude vencê-lo também. Então é isso que é a vida, assim que você tem que lidar, não com medo. E amanhã se eu chegar com todo mundo e eles falaram, ó, você não consegue lutar em alto nível mais, sua velocidade não está boa, sua força não está boa, é o momento de eu parar. Eu não quero lutar velho, igual eu vejo aí, fazendo uma luta horrível, perdendo. Pô, apaga tudo aquilo que eu construí no correr da minha carreira toda, entendeu? Eu quero parar assim bem, lutando em alto nível. Eu fui campeão, vamos falar com 20 e alguma coisa, agora não lembro, quando fui campeão do WC. Eu era muito novo. E hoje em dia, querendo ou não, eu já tenho 30 alguma coisa. Então, não é a mesma força, não é a mesma velocidade. Eu tenho muito mais experiência, pode ter me ajudado nesse lado, mas a minha explosão física, eu não sei se era a mesma ou não, né? Então, assim, eu me boto num momento de dúvida para saber como é que eu tô. Né? Então, eu falo com o meu preparador físico, falo com meus treinadores, falo com todo mundo, mas saber como é que eu estou me portando. Se todo acha que eu estou bem, então pode ter certeza que eu vou chegar lá dentro, eu vou dar o meu melhor para você. Vou falar duas pressões. Uma pressão na minha cabeça estava eu tinha que vencer, eu tinha que mostrar quem é o Aldo campeão, que teve uma hegemonia muito grande, que teve um domínio na categoria muito grande, que era considerado o melhor peso-pena de todos os tempos. Mas por outro, tinha um lado família, cara. Assim, eu fui muito mais pensando no lado familiar do que o meu mesmo. Minha filha, né? Ela tinha visto eu lutar contra o Max e perdi, então ela chorou bastante, assim. Ela ficou bastante doída com a derrota, assim, de meu irmão, de eu ter perdido. Eu vi o vídeo que a avó fez e tal, ela chorando, isso tudo, mas mesmo assim ela me tratou bem, me abraçando, me beijando e falando que eu era o campeão dela, não sei o quê. Então isso me deu uma injeção de ânimo, de querer estar treinando. Eu nunca treinei tanto na minha vida. Se eu treinava, eu já treinei o dobro para não ter erro nenhum na luta com o Jeremy. Então eu fui muito voltado nisso, né? Se for ver, assim, na luta eu fico bastante emocionado, mas não pela vitória de, eu venci, porque eu sabia. Qual?